all the vehicle's critical functions. 15. Desde o seu lançamento em 1977, a Voyager 1 tem sido uma das missões espaciais mais bem-sucedidas da história. Com mais de 22 bilhões de quilômetros percorridos, a sonda tem enviado informações valiosas sobre o espaço interestelar e ajudando os cientistas a entenderem melhor o universo ao nosso redor. Agora, depois de 45 anos no espaço, a Voyager 1 está finalmente desligando seus instrumentos científicos, marcando o fim de uma era na exploração espacial. O que a Voyager 1 nos ensinou sobre o espaço? Qual foi a importância dessa missão para a ciência e a humanidade? E o que acontecerá com a sonda agora que ela está desligando? Quer saber mais? Então vem comigo que você ficará por dentro de tudo. Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao Conhecimentos do Mundo. Antes de continuarmos, 87% das pessoas que assistem o canal e curtem os nossos vídeos não são inscritas. Então, não espere até o final do vídeo para se inscrever, deixar o seu like e ativar o sininho. Isso ajuda demais a nossa equipe. No vídeo de hoje exploraremos a jornada da Voyager 1, a importância dessa missão e o seu futuro. Tá curioso? Então vem comigo e continue assistindo esse vídeo. Se as estrelas não estivessem alinhadas, duas das mais notáveis espaçonaves já lançadas nunca teriam saído do chão. Nesse caso, as estrelas eram, na verdade, planetas, os 4 maiores do Sistema Solar. Cerca de 60 anos atrás, eles estavam girando lentamente em uma ordem que ocorreu pela última vez durante a presidência de Thomas Jefferson, nos primeiros anos do século XIX. Por um tempo, a rara peça planetária se desenrolou em grande parte despercebida. A primeira pessoa a chamar atenção foi um aluno de doutorado em aeronáutica do California Institute of Technology, chamado Gary Flandro. Em 1965, a era da exploração espacial mal havia começado. A União Soviética havia lançado o Sputnik 1, o primeiro satélite artificial, apenas 8 anos antes. Flandro, que trabalhava meio período no laboratório de propulsão a jato da NASA em Pasadena, Califórnia, foi encarregado de encontrar uma maneira mais eficiente de enviar uma sonda espacial a Júpiter ou talvez até a Saturno, Urano ou Netuno. Usando uma ferramenta de precisão favorita dos engenheiros do século XX, um lápis, ele traçou os caminhos orbitais desses planetas gigantes e descobriu algo intrigante. No final dos anos 1970 e início dos anos 1980, todos os 4 seriam enfiados como pérolas em um colar celestial em um longo arco com a Terra. Essa coincidência significava que um veículo espacial poderia obter um aumento de velocidade com a atração gravitacional de cada planeta gigante pelo qual passava, como se fosse puxado por uma corda invisível que se rompeu no último segundo, arremessando a sonda em seu caminho. Flandro calculou que as assistências gravitacionais repetidas, como são chamadas, reduziriam o tempo de voo entre a Terra e Netuno de 30 para 12 anos. Só havia um problema: o alinhamento acontecia apenas uma vez a cada 176 anos. Para alcançar os planetas enquanto durasse a programação, uma espaçonave teria que ser lançada em meados da década de 1970. Como se viu, a NASA construiria 2 veículos espaciais para aproveitar essa oportunidade única na vida. A Voyager 1 e a Voyager 2, idênticas em todos os detalhes, foram lançados no verão de 1977, com 15 dias de diferença a planetas distantes desconhecidos. Elas viajaram mais longe e duraram mais do que qualquer outra espaçonave da história. Cruzaram o espaço interestelar de acordo com nossa melhor compreensão da fronteira entre esfera de influência do Sol e o resto da galáxia. Elas são os primeiros objetos feitos pelo homem, uma distinção que será mantida por pelo menos mais algumas décadas. Não é um registro ruim, no geral, considerando que as missões Voyager foram originalmente planejadas para durar apenas 4 anos. No início de suas viagens, 4 décadas atrás, as Voyagers deram a pesquisadores atônitos as primeiras imagens de perto das luas de Júpiter e Saturno, revelando a existência de vulcões ativos e campos de gelo fissurados em mundos que os astrônomos pensavam que seriam tão inertes e cheios de crateras, marcado como a nossa própria Lua. Em 1986,
A Voyager 2 tornou-se a primeira espaçonave a passar por Urano. 3 anos depois, passou por Netuno. Até agora, é a única espaçonave a ter feito tais viagens. Agora, como sondas interestelares pioneiras a mais de 12 bilhões de milhas da Terra, elas estão simultaneamente encantando e confundindo os teóricos com uma série de descobertas inesperadas sobre essa região desconhecida. Contudo, sua notável odisseia está finalmente terminando. Nos últimos 3 anos, a NASA desligou aquecedores e outros componentes não essenciais, esgotando os estoques de energia restantes das espaçonaves para estender suas jornadas sem precedentes até cerca de 2030. Para os cientistas das Voyagers, muitos dos quais trabalharam na missão desde o início, é um tempo agridoce, pois ao mesmo tempo que isso representa algo positivo, eles agora estão enfrentando o fim de um projeto que superou todas as suas expectativas. Estamos em 44 anos e meio, portanto aumentamos 10 vezes a garantia das malditas coisas, diz Ralph McNutt, físico do Laboratório de Física Aplicada da Universidade Johns Hopkins, APL, que dedicou grande parte da sua carreira às Voyagers. As estrelas podem ter cooperado, mas a princípio o Congresso não. Após o relatório de Flandro, a NASA elaborou planos para o chamado Grand Tour, que enviaria até 5 sondas para os 4 planetas gigantes e Plutão. Era ambicioso, foi caro, no entanto, o Congresso recusou. Havia uma visão realmente grandiosa, mas por causa do custo foi reduzido, diz Linda Spilker, uma cientista planetária do JPL que começou a trabalhar nas missões Voyager em 1977, alguns meses antes de seu lançamento. O Congresso finalmente aprovou uma versão reduzida do Grand Tour, inicialmente chamada de Mariner Júpiter Saturno 1977. 2 espaçonaves deveriam ser enviadas para apenas 2 planetas. No entanto, os engenheiros da NASA começaram a projetar um tanto quanto ilegalmente veículos capazes de suportar os rigores de uma missão muito mais longa. Eles esperavam que, uma vez que as sondas gêmeas se provassem, seu itinerário fosse estendido para Urano, Netuno e além. 4 anos. Essa foi a missão principal. Mas e se o engenheiro tivesse a opção de colocar uma peça que fosse 10% mais cara, mas não fosse algo necessário para uma missão de 4 anos, ele simplesmente iria em frente e faria isso. E eles não necessariamente contariam à gerência. O fato de os cientistas terem conseguido construir 2 espaçonaves e ambas ainda estarem funcionando é ainda mais notável. Diz Susan Dodd, que após uma lacuna de 20 anos da equipe da Voyager, retornou em 2010 como gerente de projeto. Assim, tanto em termos de engenharia quanto de navegação no espaço profundo, esse era um território novo. O lema, o fracasso não é uma opção, ainda não havia sido cunhado e, naquela época, não seria adequado. No início dos anos 1960, a NASA tentou enviar uma série de espaçonaves à Lua para pesquisar futuros locais de pouso para missões tripuladas. Após 12 falhas, um desses esforços finalmente teve sucesso. Resistência da Voyager e seu futuro. Algumas coisas sobrevivem ao seu propósito: secretárias eletrônicas, videocassetes, moedas de 1 centavo. Não as Voyagers. Elas transcenderam a deles, usando tecnologia de 50 anos atrás. A quantidade de software nesses instrumentos é praticamente nula. Não existem microprocessadores, eles não existiam. No geral, os projetistas das Voyagers não podiam contar com milhares de linhas de código para ajudar a operar as espaçonaves. Acho que a missão durou tanto tempo porque quase tudo estava programado. Os engenheiros de hoje não sabem como fazer isso. Não sei se é possível construir uma espaçonave tão simples agora. A Voyager é a última do seu tipo, afirmou Stamautios Krimics, que projetou o LECP, o Sistema Detector de Partículas Carregadas de Baixa Energia, e agora é chefe emérito do Departamento Espacial da Johns Hopkins, APL. Não será fácil dizer adeus a esses veículos pioneiros. É difícil ver isso chegando ao fim. Mas conseguimos algo realmente incrível. Pode ser que nunca tenhamos chegado à heliopausa, mas chegamos, afirmou Alan Cummins, físico da Caltech. A Voyager 2 agora tem 5 instrumentos restantes em funcionamento, e a Voyager 1 tem 4. Todos são alimentados por um dispositivo que converte o calor do decaimento radioativo do plutônio em eletricidade.
Mas com a potência diminuindo em cerca de 4 watts por ano, a NASA foi forçada a entrar em modo de triagem. 2 anos atrás, os engenheiros da missão desligaram o aquecedor do detector de raios cósmicos, que foi crucial para determinar o trânsito da heliopausa. Inclusive, todos esperavam que o instrumento morresse. A temperatura caiu cerca de 60 ou 70 graus Celsius, bem fora de qualquer limite operacional testado. E o instrumento continuou funcionando. Foi incrível, afirmou Linda Spilker. Os 2 últimos instrumentos da Voyager a serem desligados provavelmente serão o magnômetro e o instrumento científico de plasma. Eles estão contidos no corpo da espaçonave, onde são aquecidos pelo calor emitido pelos computadores. Os outros instrumentos estão suspensos em uma haste de fibra de vidro de 13 metros de comprimento. E assim, quando você desliga os aquecedores, esses instrumentos ficam muito, muito frios. Mas quanto tempo mais as Voyagers podem durar? Se tudo ocorrer muito bem, talvez possamos estender as missões até a década de 2030, diz Spilker. Depende apenas da potência. Esse é o ponto limitante. Contudo, mesmo depois que as Voyagers estiverem completamente silenciadas, suas jornadas continuarão. Em outros 16.700 anos, a Voyager 1 passará por nossa estrela vizinha mais próxima, a Próxima Centauri, seguida 3.600 anos depois pela Voyager 2. Então elas continuarão a circundar a galáxia por milhões de anos. Assim, elas ainda estarão lá fora, mais ou menos intactas. Eras depois que nosso Sol entrar em colapso e a heliosfera não existir mais, sem mencionar em um pálido ponto azul. Inclusive, em algum momento de suas viagens, essas sondas podem transmitir uma mensagem final. Não será transmitido por rádio, e se for recebido, os destinatários não serão humanos. A mensagem é transmitida em outro tipo de tecnologia vintage, 2 discos. Não é a sua versão de plástico padrão, no entanto. Esses são feitos de cobre, revestidos com ouro e selados em uma tampa de alumínio, codificados nas ranhuras dos Golden Records, como são chamados. Essas imagens e sons estão destinados a dar uma ideia do mundo de onde as Voyagers vieram. Há fotos de crianças, golfinhos, dançarinos e pôr do sol. Os sons de grilos, chuva caindo e uma mãe beijando seu filho. E 90 minutos de música, incluindo o concerto de Brandenburgo, número 2, de Bach, e Johnny B. Good, de Chuck Berry. E há uma mensagem de Jimmy Carter, que era o presidente dos Estados Unidos quando as Voyagers foram lançadas. Lançamos esta mensagem no cosmos, diz em parte. Esperamos um dia, tendo resolvido os problemas que enfrentamos, nos juntarmos a uma comunidade de civilizações galácticas. Este registro representa nossa esperança e nossa determinação e nossa boa vontade em um vasto e incrível universo. Mas e aí? O que você achou desse conteúdo? Qual será o futuro dessas valiosas sondas espaciais? Será que elas continuarão ativas por mais tempo que o esperado? Qual sua opinião sobre esse assunto? Conte pra gente nos comentários. Acompanhe mais vídeos como este, se inscreva em nosso canal e ative o sininho das notificações. Um forte abraço e até o próximo vídeo.